E aí, meu irmão, tudo bem? Bom dia! Está começando mais um programa Café Filosófico. Bom, não é realmente um programa, né? Mais um quadro aí que a gente vai estar estreando aqui no canal. A gente está passando aí por algumas mudanças, principalmente com relação ao estúdio. E enquanto a gente não reinicia aí as gravações com os convidados, nós estaremos aí fazendo vídeos com pequenos trechos da palavra de Deus, falando a respeito de coisas do dia a dia, a sabedoria das escrituras. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos nessa. Começar o quadro Palavra de Sabedoria. Começa agora o programa Café Filosófico. Apresentação: Pastor Sidney Gomes e Diácono Renan Moreira. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. Está começando oficialmente agora esse novo quadro aqui no nosso canal Palavra de Sabedoria, onde nós estaremos aí meditando pequenos trechos da palavra de Deus, falando a respeito de coisas do dia a dia. E nesse primeiro vídeo, nesse novo quadro, eu gostaria de ler aqui um texto em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Meus irmãos, eu estava dando uma olhada aqui no livro de Eclesiastes, e que livro extraordinário. Sinceramente, cara. É um livro aparentemente curto, né? Com apenas 12 capítulos, mas com uma sabedoria enriquecedora. A Bíblia diz que aqui no epílogo, acho que é assim que fala, né? Epílogo. Aqui no capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes, diz assim: Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Esse é o prólogo, não é epílogo que fala, é prólogo, né? Bom, então nós sabemos que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi um filho de Davi, que reinou em Jerusalém. E segundo a tradição, principalmente nós que somos cristãos, nós cremos que esse filho seria o rei Salomão, embora não esteja explícito que realmente foi Salomão que escreveu. No entanto, por conta da semelhança que ele tem com o livro de Provérbios, que claramente foi escrito por Salomão, então, querendo ou não, os estudiosos acabam associando aí que Salomão também seria o autor de Eclesiastes. E aqui, nessa passagem, aqui no capítulo 7, quando Salomão estava na metade, caminhando para o final desse livro, ele escreveu algo completamente contraditório. Completamente contraditório. Eu respeito e eu admiro muito Salomão e a sua sabedoria. Mas é necessário que venhamos
ler as Escrituras com o coração aberto. E quando nós lemos essa passagem aonde diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, sinceramente, eu não consigo entender. A Bíblia diz que a sabedoria do Altíssimo estava sobre a vida desse homem. Salomão, ele não foi um homem comum, não foi. Porque Deus colocou sobre ele toda a sua sabedoria. E nós conseguimos observar isso mediante a tudo aquilo que ele escreveu e deixou para nós. E aqui no livro de Eclesiastes ele diz: uma boa reputação vale mais que perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a funerais do que ir a festas. Afinal, todos morrem. Eu nunca vi uma pessoa ficar feliz porque ela tem que ir no funeral. Eu nunca vi uma pessoa alegre, uma família contente, porque ela tem que ir num cemitério. Eu nunca vi uma mãe ir no enterro de um filho com o coração aquebrantado de alegria. Não. E sim de tristeza. Todos nós, quando passamos por uma situação como essa, onde uma pessoa que amamos morre, nós nos entristecemos. Mas e quando alguém nasce? E quando um filho, um sobrinho, um neto chega na família? É tristeza ou é a alegria que nós sentimos? As pessoas ficam alegres e elas fazem festas. Salomão, ele era um rei. E todo rei, principalmente naquela época, participava de guerras, de batalhas, soldados, exércitos. Havia sobre a vida de Salomão uma responsabilidade. Ele guerreava com seus soldados. Tudo bem que as escrituras registram que o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Foi um reinado de paz. Mas com toda a certeza, ele como rei, ele viu homens queridos e soldados mortos após uma batalha. E quando ele pegou os seus papéis para escrever, ele disse que a morte é melhor do que o nascimento. É melhor você ir para um funeral
do que você ir para uma festa. E aí eu fico me perguntando, por que ele disse isso? Por que ele escreveu estas palavras, sendo ele um rei, sendo ele um homem importante? Salomão, ele disse que todos morrem e é bom que os vivos se lembrem disso. Sabe por quê? Porque quando você está festejando, você não se lembra que é um mero mortal. Quando você está alegre, quando você está contente, quando você está festejando, como está escrito, você não se lembra da morte. É bom que os vivos se lembrem disso. Jesus, em uma passagem, ele diz que havia um homem muito rico, que ele fez uma grande colheita. E a colheita foi tão próspera que ele disse: vamos destruir todos esses celeiros e vamos reconstruir eles maiores, para que caibam toda a colheita, todo o mantimento, todo o trigo. E Jesus, ele diz algo muito interessante. Ele disse que o homem, ele disse para si mesmo: você tem recursos para muitos anos. Agora, deite, descanse, repouse. E o Senhor apareceu para ele e disse: louco, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem ela será? Se a sabedoria de Salomão é a sabedoria de Deus, e Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, então isso significa que tanto Salomão como Jesus, eles devem andar em concordância. Salomão e Jesus devem pensar da mesma forma, da mesma maneira. Porque se Salomão tem a sabedoria de Deus e Jesus é Deus, então as palavras de Salomão e as palavras de Jesus devem ser semelhantes, devem ser iguais. Então, quando Salomão, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, ele está falando da sua alma. Ele está falando daquilo que deve ser preparado. Essa noite pedirão a tua alma.
ela será. O homem da parábola de Jesus, ele estava muito preocupado com as riquezas, com a fartura, com o mantimento. Aqui Salomão, ele diz que o tolo só pensa em se divertir. Olha o que está escrito no versículo 4. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. No que você está pensando? No que você está investindo? Será que nós temos ido apenas a festas? Será que nós temos dado apenas risada? Porque Salomão acrescenta dizendo que a tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. Quando você está alegre, feliz, você nunca para refletir. Eu nunca vi um homem com um copo de cerveja refletindo sobre a vida, fazendo uma análise pessoal sobre quem ele é. Mas quando você vai para um funeral, para um enterro, você vê as pessoas olhando para si mesmas e dizendo: um dia vai ser eu. Um dia eu estarei aqui. E a pessoa para refletir. A pessoa para analisar. É sobre isso que Salomão está dizendo. E é sobre isso que Cristo diz. Então, nesse primeiro vídeo, a respeito de sabedoria, porque esse é o real intuito do nosso canal aqui, em todos os programas, nós realmente pararmos para refletir e pararmos para questionar. Porque ser filósofo é ser um questionador. Todos nós, por mais que não tenhamos um diploma de filosofia, mas em algum momento na sua vida você foi um filósofo. Sabe quando? Quando você era criança. Lembra a quantidade de perguntas que você fazia para o seu pai, para sua mãe? Mãe, por que isso? Por que aquilo? Por que o céu é azul? Por que as nuvens flutuam? Por que o sol brilha todas as manhãs? Por que as pessoas falam desse jeito, falam daquele jeito? E o tempo todo você perguntava por quê, por quê, por quê? E a sua mãe e o seu pai ficavam até bravo. Se você hoje é mãe, se você hoje é pai, com certeza você deve ter passado por isso. Uma criancinha que não para de fazer perguntas, você fica até nervoso. Isso é um filósofo. Isso é um questionador. Fazer perguntas. Analisar cada ponto da vida. E principalmente a si mesmo. Salomão está falando sobre análise pessoal. Sabe por que é melhor
você ir para um funeral do que você ir para uma festa. Porque no funeral você reflete sobre a sua vida. Sabe por que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Porque no dia que você morrer, você vai realmente descobrir quem você é. Quem você é. O que tens preparado para o teu Senhor. É necessário que venhamos nos lembrar disso. Venhamos pensar. Venhamos refletir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em breve nós retornaremos aí com o programa. Eu, o pastor Sidney, os convidados. O pastor Sidney também vai estar gravando esses trechos aí com vocês. Já 20 minutos, né? 20 minutos não é um trecho, já é um vídeo, né, cara? Mas que Deus abençoe a todos e que você tenha aí um ótimo dia, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você pensa a respeito dessa reflexão de Salomão, que na minha opinião é uma loucura o que ele disse aqui. Esse cara é muito, mas muito doido, né, meu? É muito sábio. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Você ouviu o programa Café Filosófico? Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube.